outro dia eu caminhava pela rua, estava acompanhada da minha mãe e do nada eu fui parar na estrada, né? Eu estava muito fora de mim, quase que um carro batesse em mim e o motorista, ele gritou, sai dali, sua bruxa. O meu corpo me sentia doente, cansada, mal e com uma sensação de que a qualquer momento eu vou morrer, tá entendendo? Mas só que quando eu fui à clínica, para os doutores eu não tinha nada. Eu não estaria aqui neste momento se Jesus não me resgatasse da cova. Quando eu fui fazer os exames, via negativo. Me posicionei no mundo espiritual e Deus me deu o Salmo 118, 17 para você que tem enfermidade. Decreta, principalmente para você que não chegou ainda a tua vez de morrer. Presta atenção. Porque muita gente morre antes do tempo. Satanás ceifa vidas prematuramente. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Hoje é mais um domingo que eu estou super feliz porque sei que você vai estar do meu lado, vai estar aqui a me acompanhar neste grande projeto que é de Deus, que tem impactado, tem levantado, tem fortificado muitas vidas. Espírito Santo manda e nós, como sempre, só obedecemos. Mas antes, eu gostaria de deixar beijinhos nos 4 cantos do mundo. Sim, você que está em Portugal, Brasil, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, você que está espalhado neste mundo e que tira 1 minuto do seu tempo para enviar uma mensagem no Pó de Fé. Deus abençoe sua vida. E você que é intercessor, continua intercedendo por nós e por outra. Você que tem sido abençoado com os nossos conteúdos, seja um semeador neste ministério, seja um parceiro, um patrocinador. Nós precisamos da tua semente. Nós precisamos que você seja um patrocinador do Pó de Fé. Sem mais demora, vamos passar para a nossa convidada, ela que também foi escolhida a dedo por Deus. Ela que tem o nome de Francisca Ngunza. Ela é serva de Deus, é escritora. De resto, ela é melhor que ninguém. Vai se apresentar. Bem-vinda, serva de Deus. Muito obrigada, serva Edna. Agradeço por tornar possível a minha aparição aqui no Pó de Fé. E o meu nome é Francisca Frederico Ngunza, como a serva Edna já disse a princípio, e estamos aqui para mais um testemunho impactante. Amém. Amém. Deus disse que todos nós temos uma história para contar. Todos nós temos um testemunho. E que o nosso testemunho vai salvar vidas. Porque às vezes nós dizemos assim, já tive com pessoas, não, mas eu não tenho testemunho, eu não tenho nada para contar. Tem, só pelo facto de nasceres, estás vivo, tem um testemunho sim. Qual é o teu testemunho, serva de Deus? Bem, o meu testemunho é um testemunho de superação. Dizer que eu fiquei doente durante 3 anos consecutivos e durante estes 3 anos eu vivi histórias, posso dizer, terríveis, e hoje, pela graça de Deus, estou aqui. E dizer que tudo começou quando eu me encontrava na sala de aula. Na altura, frequentava o primeiro ciclo do ensino secundário e, em meio às aulas, à aula, nesse caso, comecei a passar mal, fiquei com a falta de ar e sentia uma forte dor no peito. Bem, a professora logo delegou mais colegas, ou acho que foram 3 colegas que levaram-me. Frente à escola, tinha uma colega da minha mãe, a casa onde fui levada, e de lá ligaram até a minha mãe. Ela saiu às pressas de casa rumo até onde eu estava, e de lá fui levada à clínica Clifa,
E de lá puderam me dar, né? Recebi os primeiros socorros e, felizmente, as dores que eu sentia na sala de aula acabaram. Mas a verdadeira guerra começou ali. A verdadeira guerra começou ali. Sério que eu nunca esperei aquela dor. Foi terrível durante 3 anos consecutivos. Do nada comecei a sentir fortes dores no peito. Sangrava pelas narinas e sentia um frio e um grande peso na cabeça. E eu só dizia, meu Deus, o que é que se passa? O que é que se passa, meu Deus? Não sabíamos ainda o que estava na base daqueles sintomas. Já era cristã? Eu digo cristã não. Era aquela religiosa que ia à igreja e quando saísse da igreja, atirava a Bíblia e esquecia-me de tudo. Exato. Não conhecia Deus, era praticamente religiosa. Ok. Não conhecia Deus. Então, depois dos primeiros socorros que eu recebi lá na clínica, fomos para casa. No dia seguinte, as dores se agravaram. No dia seguinte, as dores se agravaram. Comecei a sentir novamente fortes dores no peito, sangramento nas narinas e muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E fui levada no dia seguinte, bem me lembro, volta das 13 horas, no banco de urgência da Clínica Monte Perfil. Lá recebi os primeiros socorros e fiz chapas. E nessas chapas, o médico diagnosticou que eu estava com um desvio na coluna. Segundo o médico, era o que causava a mim aquelas dores. Pronto, fui para casa. Naquele dia passei muito bem a noite, mas no dia seguinte voltei a passar mal. Voltei a sentir as mesmas dores. Novamente fui levada no banco de urgência da Clínica Monte Perfil. E de lá, eu digo que aquele dia foi o dia que mais me marcou. Foi o dia que mais me marcou. E desta vez eu estava grave, mas muito grave mesmo. Não contava que eu sairia de lá com vida. Então, receberam os médicos. Logo foi colocada a um monte de máquinas. Ligaram essas máquinas no meu corpo e orientaram também que eu fizesse mais chapas, fiz. E a minha mãe lá sentada no banco de urgência, eu sentia a necessidade de levantar da cama para ir despedir a minha mãe. Meu Deus. Eu sentia a vida sair naquele momento. Eu sentia a vida sair. Eu dizia, meu Deus, o que é que se passa? Meu Deus, o que é que se passa? Eu acreditei que naquele dia eu ia morrer. Aquele dia eu acreditei que eu ia morrer. E bem lá no fundo, hoje eu digo que aquela voz é de Deus, porque bem lá no fundo algo me dizia que para você esse é o final, para mim ainda é o princípio. Então eu levantei da cama, puxei as máquinas, levantei da cama. Felizmente não pude realizar o desejo de despedir a minha mãe. Hoje eu digo felizmente, porque realmente foi Deus quem impediu aquilo. Levantei da cama, me encontrei com um médico no corredor da clínica e ele disse, por que levantaste? Tu não estás bem para andar, não podes, volta para a cama. Por que levantaste? Eu só abanava a cabeça. Ele ajudou-me, voltei para a cama e de seguida deram-me uma pica que fez com que eu dormisse. E quando acordei eu disse, não pode. Não é possível. Como? Mas como eu não morri? Como? Ok. Como eu não morri, meu Deus? Era Como tão eu não horrível morri? que você, hipótese alguma, você esperavas, né, que irias viver. Não esperava que ia viver, porque eu sentia a necessidade de ir até onde a mãe estava no banco de urgência para poder despedir. Ok. Quando acordei, eu disse, não é possível. Meu Deus. Não é possível. E de lá,
Graças a Deus, naquele dia acordei e deram-nos alta e voltamos para casa. Mas o sofrimento não acabava, não acabava. Mais uma vez fui internada no hospital. Josina Machel. Os médicos insistiam em dizer que ainda assim era um desvio na coluna. Sim. Fui internada no hospital Josina Machel. Lá fiquei por volta de... Internei por uma semana, se bem me lembro. Internei por uma semana. E muito antes de eu dar entrada para o internamento, tinha pessoas ao meu redor que diziam: hospital é assim, o hospital Josina Machel tem a fama de que é um hospital bem-vindo à morte. Okay. Eu ali já estava a conhecer realmente quem é Deus. Já estava a conhecer realmente quem é Deus. E eu disse, meu Deus, eu estou a entrar de pé e com vida. Yes. Eu vou sair de pé. Se para outras pessoas, o hospital Josina Machel é bem-vindo à morte, para mim é bem-vindo à vida. Glória eu a Deus. Vou entrar e vou internar e vou sair com vida. Graças a Deus, internei por uma semana, deram-me alta. Ainda assim, o sofrimento continuou. Aí surgiram novos problemas, ao ponto de eu sentir medo. Chamo de medo de forma excessiva. Eu não conseguia ficar em casa sozinha, sentia muito medo. Não sei de onde é que vinha aquele medo, mas sentia muito medo. Tinha que ficar com o portão aberto, no quintal com o portão aberto, sentia muito medo. As dores continuavam e eu andava com a mão esquerda apoiada no meu seio esquerdo. As pessoas me perguntavam, mas fulana, por que tu andas assim, sempre apoiada, sempre com o seu braço esquerdo apoiada no seio, por quê? Dizia, não se passa nada, por que Servaide? Eu sentia que se eu soltasse essa mão, era como se eu tivesse arrancado o meu coração. Meu Deus. Então eu sentia forte dor no coração, que eu... Tipo pontadas, palpitações, aceleração. Tudo. Muita dor que eu sentia no coração, que eu andava com o braço apoiado no seio esquerdo. Então, de lá, as pessoas perguntavam muito, outras até desdenhavam, diziam, mas a fulana está assim, por que? Eu dizia, Deus, perdoa-lhes, pois não conhecem, não sabem o que a Francisca está a passar, não sabem. E de lá... o sofrimento continuou. Eu disse, meu Deus, já girei em vários hospitais de Luanda. Ainda assim não encontrei a solução. Meu Deus, aonde eu irei mais? Sim. Aonde eu irei mais? E Servaide, chegou um certo dia, um certo tempo, que eu disse para mim mesmo, chega. Chega, depois de ter girado tanto em vários hospitais, chega. Aí comecei a conhecer realmente quem é Deus, comecei a buscar mais, comecei a oferecer sacrifícios a Deus. E quem te falou de Jesus? Quem te falou de Deus? Como é que Deus entra na tua vida? Estavas cansada, a enfermidade era tanta, ninguém conseguia te ajudar. Você não conseguia ver uma luz verdadeira no fundo do túnel. E como é que Deus entra na tua vida? Como é que você começa a entregar a tua vida genuinamente? Porque nós sabemos que Deus é o doutor dos doutores, é o médico dos médicos. E para Ele nada é impossível. Sim. Como é que você conseguiu chegar na fonte de água viva que é Cristo? Certo. Eu como vi aqui, né? A medicina não encontrei a cura. Eu disse, pá, o meu caso daqui é só Deus. Yes. Só Deus. Então, dali eu comecei a buscar mais a Deus, comecei a meditar, comecei a oferecer sacrifícios. Quando digo oferecer sacrifícios, estou a dizer o jejum, a oração e tudo mais. Exato. E de lá comecei na altura a central da igreja, encontrava-se lá no Palanca, e
todas as sextas-feiras eu levava a minha carga para lá. Da Igreja do Bom Deus. Sim, sim, sim. Aleluia, irmã. Amém. Amém, irmã. Pode continuar. Sim. Não faltava nessas sextas-feiras, né? Era um culto em que acolhiam todas as pessoas que eram doentes, se assim posso dizer. Então, eu ia todas as sextas-feiras e tinha a sexta-feira assim que eu saía de lá com a dor. Não saía curada de lá, mas eu dizia para mim, meu Deus, eu vou continuar. Eu vou continuar, eu vou continuar. Porque, não tem coisas que acontecem na nossa vida, às vezes é para provar a nossa fé. Yes. É para ver se vamos desistir ou não. Mas graças a Deus eu comecei a conhecer quem é Deus, comecei a buscar quem é Deus. E de lá persisti e hoje eu estou aqui. Recuando um pouquinho, ainda foram durante três anos consecutivos. Eu acho que eu não vou conseguir seguir de primeiro, segundo, terceiro ano. Estou assim, contar aleatoriamente. Sim, sim. Sim, uma vez destas, eu entrei numa farmácia com a intenção de procurar um medicamento que aliviasse a dor do peito que eu sentia. E o farmacêutico analisou o estado em que estava e ele perguntou: por que estás assim? Eu expliquei o meu caso. Ele disse: olha, este caso tem que tratar no exterior. Tem que viajar, procurar um país onde a medicina é mais avançada e tem que tratar lá. Eu baixei a cabeça e disse: meu Deus, para o exterior, nós não temos possibilidades para viajar. Para o exterior, nós não temos possibilidades para viajar. Eu voltei para casa, eu disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus, me cura, meu Pai. E de lá eu continuei buscando a Deus, estou aqui. Ainda no outro dia eu caminhava pela rua e estava acompanhada da minha mãe, caminhava pela rua e do nada eu fui parar na estrada, né? Eu estava muito fora de mim e quase que um carro batesse em mim e o motorista, ele gritou: sai dali, sua bruxa. Dali eu caí em mim, daí me despertei, vi que eu estava num sítio muito perigoso. Afastei e o motorista disse: sai dali, moça, mas você não estás a ver o carro. Esse é um sítio perigoso, não estás a ver o carro. Então afastei, eu repreendi dentro de mim, eu disse: meu Deus, o nome que ele me chamou, eu não sou essa pessoa. Mas um dia o Senhor vai me honrar. Um dia o Senhor vai me honrar. Eu vou me lembrar deste dia. E foi aqui servir Ele. Mas enquanto nós falávamos, ou enquanto falavas, dizias que os médicos, doutores, só diziam que era desvio da coluna. E continuam a ser desvio da coluna? Não continua a ser o desvio da coluna, não. Porque eu sentia dores que até hoje eu não sei se surgiam de onde. Eu sentia fortes dores na cabeça, grande frio, posso dizer que é no cérebro. E sangrava pelas narinas. E num certo dia, em meio à oração, o pai orava e disse que todos os doentes, né, devem colocar a mão onde se encontra a doença. Então eu coloquei a mão no meu peito. Assim que o pastor disse amém, eu disse amém, serva a Ele. Eu afirmo e reafirmo que aquela mão que eu senti passando no interior do meu peito foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Eu senti uma mão que passou no interior do meu peito. Eu senti. A tua fé? E de lá... E de lá ficas curada até hoje? Não. Felizmente, de lá passei uma noite sem dores. Naquele momento que eu senti, eu digo que foi o braço de Deus passando no interior do meu peito. No mesmo instante eu fiquei curada, mas a prova começou no dia seguinte. Infelizmente as dores que eu sentia
voltei a sentir no dia seguinte e eu disse para mim mesma, não, talvez ainda não é o momento. Ainda não é o momento e devo continuar a lutar. E quando é que tudo passou? Porque é necessário, no testemunho nós temos um princípio, meio e fim. Sim, Princípio, meio e fim. Foste ao hospital, foste internada várias vezes. Os doutores não conseguiam encontrar realmente o que você tinha. Depois começaste a batalhar, deixaste a medicina, não é do homem normal, se posicionaste para Cristo Jesus. É necessário que lá em casa saibam disso, dessas chaves. Por quê? Porque nem toda doença que nós temos, não é, a medicina do homem consegue resolver. Nem toda doença, com análise, com hemograma, com gotas-pés, consegue se resolver. Eu sou testemunho vivo também. Já passei por uma enfermidade que eu fui ao hospital, fiz uma série de exames, mas eu fiz exames de verdade, não foi em qualquer clínica, porque eu me sentia doente. O meu corpo me sentia doente, cansada, mal, e com uma sensação de que a qualquer momento eu vou morrer, tá entendendo? Mas só que quando eu fui à clínica, para os doutores eu não tinha nada. Aí eu, Edna, virei as minhas baterias no espiritual. Porque por mais que nós sejamos cristãs, não podemos, alto aí em casa, não podemos generalizar, não é que tudo é feitiço. Mas para nós termos certeza o que realmente se passa conosco, nós temos primeiramente que ir no hospital. Temos que ir na medicina do homem para realmente sabermos o que se passa e como é que nós vamos lutar para sair daquela situação. Então, eu fui ao hospital, não deu nada, não tinha nada. Mas eu, volta e meia, eu me sentia muito mal, mas muito mal. Aí, quando o resultado da clínica deu negativo, aí, prestem atenção, aí eu virei as baterias espirituais. Aí eu me apercebi que não era uma doença carnal, mas sim uma doença espiritual que o diabo queria acabar comigo. Satanás queria arrebentar comigo. Foi quando eu entrei no profundo do espírito. É necessário que primeiro nós vamos fazer consulta. Você que está aí, minha irmã, tem passado mal. Nem tudo é feitiço. Mas para você saber que é uma perseguição espiritual, você tem que fazer consulta. E ali, quando der tudo errado, ali, bem mesmo zero, não tem complicação. Vais fazer todo tipo de exame, não vai acusar nada. Aí eu virei as baterias e comecei a guerrear espiritualmente. Amém. E quando eu comecei a guerrear espiritualmente, me conectando, porque também tem que saber guerrear espiritualmente. Não é você, cabeça está doendo, vais orar. Depois da cabeça parar, pega na cerveja, tá. Pega nos bons caminhos, continua. Não, é guerrear, é se focar em Deus. É jejum, é oração constante. É ter uma vida de santidade. Aí Deus foi me revelando o que se passava na minha vida. Porque o teu testemunho, basicamente, nós estamos a falar de enfermidade, que Deus te livrou da enfermidade. Então, dizer que para Deus nada é impossível. Nada. O próprio Deus me deu um propósito de jejum e oração, aonde eu fui liberta daquela enfermidade e que no momento oportuno, em nome de Jesus, eu terei o prazer, sim, de contar qual era a enfermidade. E que Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que salva. Jesus é o único médico dos médicos, doutor dos doutores. Porque, serva Francisca, eu não estaria aqui neste momento se Jesus não me resgatasse do fundo do poço, da cova, posso assim dizer. Então é necessário que lá em casa saibam como realmente Jesus te curou. Como é que você parou de sentir todas as dores e se transformasse nesta grande mulher que hoje veio aqui contar o seu testemunho? Como é que sentiste que tudo passou? Bem, senti que tudo passou quando eu recorri à oração.
Passei a dedicar a minha vida. Eu disse, meu Deus, agora me entrego nas suas mãos. Eu tinha um monte de chapas, Servaedna, e vários papéis que eu recebia nas consultas. E eu disse, hoje eu vou tirar estes papéis ou documentos. Tirei, meti no quintal e eu disse, vou queimar. Vou queimar. Não quero aqui dizer que a medicina não funciona, funciona. Mas a mim não funcionou. Yes. O meu caso já não era Da medicina, mas sim tinha que haver um milagre. Então eu disse, meu Deus, agora me entrego nas suas mãos. Eu fui buscando. Yes. Durante esses 3 anos consecutivos eu fui buscando a Deus, me dediquei muito na oração e no jejum. E graças a Deus eu estou aqui. Fui curada por intermédio da minha fé, porque Servaedna, a oração desempenha um papel crucial em nossas vidas. Sim. Porque a oração, ela não tem poder quando não acreditamos nela. Sim. Então, muito antes de pedirmos algo a Deus, precisamos acreditar naquilo que pedimos. Então, eu consegui a minha cura por meio da oração, por meio da minha fé. Porque assim como Bartimeu clamou a Deus e por sua extraordinária fé, ele conseguiu a sua cura, da mesma forma eu fiz e eu estou aqui. Graças a Deus, depois das orações, porque não recebi a cura tão cedo assim durante esses 3 anos. Digo que foi uma batalha muito, mas muito grande, muito grande. E depois do primeiro ano, do segundo ano, né, como foram 3 anos, no terceiro ano é quando eu recebo a cura. Sim. Não foi tão rápido assim. Tive que ser persistente, tive que orar mais e conhecer quem realmente é Deus. E hoje eu estou aqui curada, graças a Deus. Falaste da oração. E alguns dias Deus estava assim a conversar comigo e disse-me assim, quando nós não oramos, principalmente sendo cristãs, nós estamos a dizer a Deus, não precisamos de ti. Quando não oramos, nós estamos a admitir que sozinho nós somos fortes, sozinho nós conseguimos. Nós estamos a excluir Deus da nossa vida. Mas quando nós oramos, nós estamos a convidar a Deus para guerrear conosco. Nós admitimos que nós somos fracos. Então nós temos que orar. Independentemente da situação em que nós nos encontramos, nós temos que orar. Amém. Nós temos que clamar a Ele. Porque Deus é o único que tem o manual da nossa vida. Deus é o único que tem o comando da nossa vida, o comando. Ele é o único. Então nós temos que orar. A tua fé, a tua persistência, a tua resiliência espiritual fez com que Deus te curasse. E o que eu percebi que a serva disse é que ela ficou curada no tempo de Deus. O tempo de Deus. No tempo de Deus as promessas se cumprem. Certo. No tempo de Deus o casamento chega. No tempo de Deus a cura chega. No tempo de Deus o propósito se cumpre. No tempo de Deus. Sim, porque naquele tempo ainda, esqueci deste ponto, eu dizia, meu Deus, será que toda a minha mocidade vai terminar com esta doença? Meu Deus. Porque quase todas as noites eu era levada ao hospital. Os meus pais e meus familiares sofriam muito com isso. Eu perguntava a mim mesma, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para merecer? Porque eu já não estudava, eu não fazia nada. Estava paralisada, parada, por conta desta doença. E algumas pessoas, eu recebia muitos comentários negativos. Uns diziam, já se passou 1, 2 anos, mas não estás curada. Eu acho que essa doença já não vai passar. Recebi esses comentários, mas Deus, sendo Deus, disse para mim mesma, no meu tempo eu farei acontecer. Porque não um ditado velho que diz que Deus tarda, mas não falha.
Mas particularmente eu acho que não é bem assim. Ele não tarda. Deus não tarda, age no tempo dele, que com certeza é um tempo diferente e melhor para nós, porque Não é igual ao Deus nosso. não tem plano de nos fazer, de nos causar danos, mas sim plano de nos fazer prosperar. Sim. Então, nós às vezes, por sermos tão imediatistas e às vezes com desespero, acabamos por dizer que Deus tarda por Sim. não nos dar aquilo que nós pedimos no nosso tempo, mas não é bem assim. Tudo é no tempo de Deus. Nós precisamos ser pacientes, precisamos ser resilientes e ter perseverança. Tudo é no tempo de Deus. É verdade. Eu concordo consigo. E agora, como é que está a tua vida? Resumidamente, como é que está a tua vida? A minha vida está boa, graças a Deus. E queria dizer que também o meu estado físico não era assim, não era assim. Eu fiquei muito, mas muito magra mesmo, muito magra. Num estado muito crítico, as pessoas diziam, eu via muita gente a dizer, acabou mal, acabou mal, acabou mal. Eu só dizia interiormente, no tempo certo, Deus vai fazer acontecer. No tempo certo. Atualmente eu estou bem, graças a Deus, curada e feliz. Eu digo que já não tenho nada a reclamar, porque hoje eu faria uns 5 ou mais anos na Terra. Okay. Mas sendo Deus o dono da vida e da morte, eu estou aqui curada. Porque persisti, porque acreditei na oração. O milagre realmente existe. O milagre existe, porque o milagre vem quando a situação já não tem mais jeito. O milagre é algo extraordinário que não tem explicação à luz da ciência. O milagre é quando Deus, todo maravilhoso, estende o seu braço poderoso sobre a nossa vida. Porque o que é possível para nós, para Ele não é impossível. Nós chamamos de milagre. É quando Deus, misericordioso, nos tira daquilo que o homem nenhum tem esperança. E eu vou falar aqui um versículo. Eu orei muito esse versículo quando eu estava enferma. E muita gente não sabe que eu estava doente. Nem a minha própria família sabe que naquela fase eu estava doente, estava a morrer, mas estava mesmo a morrer. E Deus, quando eu me posicionei dentro da enfermidade, Deus me deu o Salmo 118, 17, que diz assim: não morrerei. Eu afirmar, eu decretar, ouve, este versículo pode ser oração. Para você que está enfermo, para você que está doente, não importa quanto tempo, quantos anos você está doente. Não importa de onde você vai assistir esse vídeo, se é no hospital, se é aonde. Eu me posicionei no mundo espiritual e comecei a decretar este versículo. Salmo 118, 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Presta atenção. Decreta que você não vai morrer. Decreta com toda a fé do teu coração que você não vai morrer, você vai viver. E você vai contar as obras do Senhor. Você vai contar de onde Deus vai te resgatar, está te resgatar neste momento, em nome de Jesus. Você vai decretar que você não vai morrer, vai testemunhar. Não morrerei, viverei. Eu, todos os dias da minha vida, enquanto tive com aquela enfermidade espiritual, não é carnal, é espiritual. Porque quando eu fui fazer a consulta no hospital, os doutores diziam que eu não tenho nada. Quando eu fui fazer os exames, via negativo. Me posicionei no mundo espiritual e Deus me deu o Salmo 118, 17 para você que tem enfermidade. Decreta, principalmente para você que não chegou ainda a tua vez de morrer. Presta atenção. Porque muita gente morre antes do tempo. Satanás ceifa vidas prematuramente. Mas quando você se posiciona e começa a decretar consoante o que está escrito, você não vai adivinhar a palavra.
o que está escrito. Lê o Salmo 118, 17 e apresenta a Deus como tua oração. Decreta na tua vida, não morrerei. Eu viverei e contarei as obras do Senhor em nome de Jesus. Não morrerei, viverei e contarei as obras do Senhor. Contarei aonde Deus me tirou. Por isso é que eu estou aqui, nessa cadeira, a contar aonde Deus me tirou. Espírito Santo manda em nós, como sempre, só obedecemos. Se posiciona ali mesmo onde você está, nesta cama do hospital onde você está. Se posiciona, não aceita. Ainda não chegou o momento de você morrer. Esta enfermidade não vai te matar. Se já giraste nos hospitais, já giraste em todas as clínicas, te falando não tens nada, então vira as baterias para Cristo. Aceita Jesus como teu Salvador. Começa a batalha espiritual. Vamos. Levanta. Isaías 54. Nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. Se posiciona, mulher. Se posiciona, homem. Esta enfermidade não vai te matar. Serva Francisca. Sim, serva. E como é que começas a escrever? Porque também és escritora. Como é que começas a escrever? E qual é o conteúdo do teu livro? Sim, depois de ser curada, isso já em 2019, sim, em 2019, eu senti a necessidade de escrever para passar o grande testemunho, ou seja, para expandir a grandeza de Deus por meio do meu testemunho. Amém. Eu senti que este testemunho não devo guardar só para mim. Além das pessoas que estão ao meu redor, né, conhecerem este testemunho, eu quero que mais pessoas conheçam este testemunho. Porque foram 3 anos serva Edna, não foi fácil. Não foi fácil. Eu tive que abandonar a escola por um certo tempo. Tive que abandonar quase tudo por conta desta doença. Então, vi a necessidade de escrever este livro. Já agora este livro fala sobre... Ou seja, é um livro intitulado O Caminho do Milagre. O Caminho do Milagre por quê? Porque depois de eu ter passado por essas todas as aflições, eu vi que todo aquele percurso foi uma preparação para me fazer chegar até o milagre. Então, esta razão que intitulei o livro como O Caminho do Milagre. E tem como subtema Deus é o remédio para o irremediável. Por que que Deus é o remédio para o irremediável? Amém. Porque depois de eu ter feito várias medicações, eu fiz várias medicações, serva Edna. Fiz várias medicações, só cheirava medicamento. Fiz várias medicações, eu fiz de tudo nesse mundo. Mas as medicações eram o quê? Eram normais, eram tradicionais? Não, era da medicina mesmo, convencional. Ok. Sim, era da medicina convencional. Não tive êxito. Fiz de tudo, não tive êxito. E quando me entreguei a Deus, eu disse, Deus, essa situação agora é contigo. Porque a Bíblia diz que para os seres humanos o que é impossível, para Deus é possível. Então eu me entreguei a Deus e graças a Deus eu estou aqui curada. Não foi fácil, não consegui a cura facilmente. Tive que me dedicar muito a Deus e buscar aquilo que realmente eu queria conseguir. Então esta razão que tenho como subtema neste livro, Deus o remédio para o irremediável, porque quando na medicina convencional não encontramos a cura ou a solução para os nossos problemas, para Deus, que é o dono de toda a ciência, Sim. mas tudo é possível para Deus. Então, esta obra vai servir de grande utilidade para aquelas pessoas que enfrentam uma doença prolongada e não só. E dizer que este livro já não é para mim, porque eu vivi esta história, mas sim é para vocês, a fim de encorajar e com o intuito de deixar nítido que milagre existe. O milagre é real. Eu sou a prova viva do milagre. Não foi fácil. Amém. Mas tenho dito que tudo aquilo valeu a pena, porque atualmente eu sou apta para enfrentar qualquer tipo de situação. Hoje eu sou aprovada para encarar qualquer tipo de situação. Não devemos temer nada.
nada e nada quando temos Deus, porque a Bíblia diz que quem tem fé não tem medo, e É quem tem verdade. medo não tem fé. É verdade, é verdade. E para aquelas pessoas que estiverem interessadas em comprar o livro, né? Onde é que podem encontrar? Onde é que podem comprar? Nesse momento, para quem quiser comprar o livro, pode ligar para o 934 62 86 71. Olha, comprem o livro, vai ser impactante, não é? É óbvio que também vou comprar o livro, nunca é demais. A fé dessa grande serva de Deus lhe salvou, a fé lhe curou. Por que a fé lhe curou? Porque ela se achegou ao médico dos médicos, aos doutores dos doutores, porque tem muita gente aí em casa que já andou em muitos hospitais e o resultado é o mesmo, e mesmo assim fazem resistência a entregar as suas vidas a Cristo Jesus. Entrega a tua vida a Cristo Jesus, tá? É óbvio que nem tudo é espiritual, mas mesmo assim, quando você for no hospital, eu considero isso uma chave, porque tem pessoas que já andaram muito, tem pessoas que nesse momento já gastaram muito dinheiro nas clínicas, as pessoas têm muito dinheiro, mas o resultado é o mesmo, não tem nada. Se achega a Deus. Deus conhece cada um de nós que está aqui na face da terra. Esta enfermidade, Deus tem a solução. Aceita Jesus como teu Salvador. Não aceita morrer prematuramente. Não aceita decretos que não fazem parte da tua vida. Ah, se falaram que eu vou morrer, pronto. Se falaram então já que eu tenho esse câncer é terminal, pronto, vou só já esperar os dias. Não. Jesus é aquele que pode te resgatar até no último dia. No teu último suspiro, só diz, Senhor, eu te aceito. Preste atenção. Eu sei que o Senhor vai conectar este vídeo com pessoas que estão em cama dos hospitais, em fase terminal, que foram decretadas. E muitas vezes nem sequer é a doença que está a lhes matar, mas é os pensamentos. É o facto de não mais, não é? De pensarem que não vão fazer mais parte desse mundo. E volta e meia, Satanás vem e sussurra no ouvido: vais morrer. Vais morrer. Não vais morrer nada. Neste último instante, ainda há tempo. Aceita Jesus como teu Salvador. Aceita. Se esse vídeo chegar até você, é porque Deus não quer que você morra. É porque não é o momento de você morrer, porque Deus ainda tem um propósito muito grande na tua vida. Ajoelha onde você estiver. Ajoelha e diz: Senhor, eu aceito. Se você não conseguir ajoelhar na cama, aí mesmo, aonde esse vídeo te encontrar, com a tua fé, diz: Senhor, eu te aceito. Eu prometo viver para ti. Em nome de Jesus. Eu tenho a fé que o Senhor vai te curar. E você ainda vai testemunhar. Você ainda vai mandar mensagem nesse pó de fé, a contar sobre este episódio. Que aquela pregação, aquela exortação, aquelas palavras foram ditas naquele dia. E com a fé que você exerceu, te curaram, te tiraram da cama. O Espírito Santo manda e nós, como sempre, só obedecemos. Bendito seja o nome do Senhor. Serva de Deus, quer mandar beijinhos para alguém? Sim, muito antes de E mandar um conselho? beijinho, sim, queria aqui fazer uma conclusão, se posso. Sim, sim. Sim, voltando ainda, né? Quando estava internada lá no Hospital Maria Pia, eu via muita gente a morrer do meu lado. Eu via muita gente a morrer no meu lado. Eu dizia: meu Deus, está a chegar a minha hora. Está a chegar a minha hora. Eu olhava para este lado, mais uma pessoa que foi. Para o lado direito, mesma coisa. Eu dizia: meu Deus, está a chegar a minha vez. E graças a Deus, Deus me guardou e cá estou. E também queria aqui fazer uma observação que
quando se está diante a uma situação difícil, uma doença, procurar a casa dos quimbandeiros é como se fosse atravessar as estradas de olhos fechados. É arriscado, muito arriscado, porque a cura definitiva nós encontramos a Deus. Exatamente. A cura definitiva só Deus é quem dá, porque eu tenho dito que nenhum homem na terra está capacitado a realizar milagres por conta própria, mas sim aqueles que foram enviados verdadeiramente para servir a Deus. Sim. Estes Deus os usa como seus instrumentos a fim de levarem a cura para os que padecem nesse caso. Portanto, quando acreditamos em Deus, tudo, mas tudo é possível. A oração desempenha um papel crucial na nossa vida. Olha, ele falou agora aqui, a serva de Deus, a serva Francisca, concluiu aqui o seu testemunho. E fez-me lembrar no Salmo 91:7, que é muito poderoso e Deus não mente. Não. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, é ali onde nós vemos esse versículo que é Salmo 91:7, e diz a proteção divina de Deus, né? Que 1000 cairão ao nosso lado, Certo. 10.000 à nossa direita, Certo. e nós não seremos atingidos. Certo. Então, quando falou que estava internada e que via muita gente a morrer ao seu lado, Muita gente a morrer ao meu lado. e você estava aí intacta. Estava ali, eu disse, daqui a nada chegará a minha vez. Uau. E Deus impediu. Mas só que Deus não deixou. Deus não deixou. Porque ela também é uma escolhida de Deus. Porque Deus queria muito que ela viesse aqui, que ela sentasse nesta cadeira para testemunhar quão grande é o nosso Deus. 1000 caíram ao lado dela, 10.000 à sua direita, e ela não foi atingida. Você que está aí deste lado, também não serás atingido em nome de Jesus. Amém. Eu sinto que este programa tem a unção da cura. Amém. Deus mandou fazer esse programa porque Deus vai curar muita gente que vai entrar em contato com este programa. Este programa não é qualquer programa. Este programa tem a unção da cura, onde Deus está a dar versículos para você que está em casa meditar. E fazer deste versículo a sua oração. Porque às vezes nós não temos oração. Não. Tem vezes que o Espírito Santo é que ora por nós. Então, tem situações que não precisamos nós apanhar palavras para orar. Precisamos apenas orar o que está escrito. Sim. Precisamos abrir a Bíblia. Ler um versículo bíblico e apresentar a Deus como nossa oração. Deus recebe. Sim. Para você que está em casa, que às vezes não sabes o que orar. Por que eu vou orar? Hoje eu não sei o que orar. Lê um versículo e apresenta a Deus, Senhor, eu entrego este versículo como minha oração, consoante o momento, a dificuldade que você esteja a viver ali. Dizer também que quem é seguidor de Jesus, né, e na sua vida tudo corre bem, deve se preocupar. Porque realmente, né, até o ouro é provado pelo fogo. Exatamente. Então, nós que somos cristãos, nós que somos seguidores de Jesus, também seremos provados. Vamos ser insultados, vamos ser cuspidos, vamos ser banalizados, assim como Jesus sofreu na cruz. Portanto, o Filho de Deus deve sofrer. O Filho de Deus vai ser insultado. Mas no fim, ali está a coroa. Porque numa batalha ou num concurso, o prêmio nunca é dado no princípio, mas sim no final. Porque a Bíblia diz que o fim sempre é melhor que o princípio. Então nós precisamos acreditar mais em Deus. Em Romanos diz que, mas como poderão pedir se não acreditarem nele? E como poderão acreditar se não ouvirem a mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem a respeito de Cristo e a respeito de Cristo, sim. A fé é um elemento crucial na vida de um cristão. Amém. Uma palavra pequena, mas com um grande significado. Sim. Se repararmos na palavra oração, veremos que sai mais uma palavra ação. Portanto, ora e vai à ação. Exatamente. Ora e vai à ação. Muitos de nós, Serva Edna, oramos e dissemos assim, já orei e vou ficar de braços cruzados porque Deus vai dar tudo. Não. Sim.
devemos nos sacrificar. Sim, sim, sim. Devemos dobrar os nossos joelhos e buscar realmente aquilo que nós precisamos. Porque a Bíblia diz que o preguiçoso morre pobre, mas o que se esforça enriquece cada vez mais. Então precisamos nos esforçar, precisamos depositar mais a nossa fé em Deus. Porque para recebermos a cura, Deus só precisa de um elemento principal na nossa vida, Sim. que é a fé. Yes. Deus não cura com água, Deus não cura com azeite, Deus não cura com óleo, a não ser com a fé. Assim como Paulo e Silas foram libertos da cadeia, você também será liberto. Uau. Precisamos acreditar em Deus, precisamos acreditar no poder da oração, porque eu tenho dito sempre que se conhecêssemos o poder da oração, ninguém ficaria um dia sem orar, serva a Ele. Amém. Se conhecêssemos o poder da oração, ninguém ficaria um dia sem orar. É verdade. Realmente a oração tem poder. A oração funciona, o milagre é real. Amém. Precisamos acreditar naquele que é o Criador, porque às vezes nós somos tão ingratos, né, que só procuramos Deus nos momentos de aflição. É verdade. E quando passamos dessa fase, nós esquecemos de Deus, o que Ele fez para nós. Pegamos em Deus e colocamos numa caixa. Certo. Fica aí escondido. Certo. E não pode ser assim. Temos que mudar esse cenário. Temos que mudar mesmo esse cenário e procurar se aproximar daquilo que são as coisas de Deus. Para quando vier um problema, Deus vai nos tirar dessa situação. Para cada problema, há sempre uma situação. Temos Exatamente. que ter fé, mas uma fé grande, assim como a fé de Bartimeu. Exatamente. Porque às vezes, né, nós nos comportamos como Tomé. Às vezes nós somos duvidosos, não deveríamos. Somos tão duvidosos como Tomé, que só acreditou na ressurreição de Cristo quando verificou os sinais da crucificação. Quero aqui dizer que às vezes a verdadeira fé não requer evidência. Amém. A verdadeira fé não requer evidência. Nem tudo que Deus faz, às vezes nós precisamos ver. Portanto, conforme diz em Hebreus 11:6, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram reconhecê-lo melhor. Amém. Portanto, a fé é crucial. Exatamente, a fé é crucial. A fé é que nos move. A fé é que nos faz chegar ao nosso destino, aonde Deus decretou que nós chegássemos. A fé é fundamental. Sem fé, você não se move do lugar. E a serva de Deus falou da perseguição. Mateus 5:10 diz assim, em frente, bem-aventurado, não é? Vós que sois caluniados, injuriados, perseguidos. E quando falavas no teu testemunho, disseste que ao atravessar a estrada alguém te chamou sua bruxa. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Você que é realmente filho de Deus, vão te chamar nomes. É assim, tudo aquilo que nós formos passar está escrito na palavra. Mas se nós não soubermos que está escrito, se nós não tivermos noção que está escrito, vamos sofrer muito. Jesus deixou um manual que é a Bíblia. E nesta mesma Bíblia ele nos avisa de tudo que nós vamos passar. Principalmente se você for escolhida de Deus. Certo. Vão te perseguir. Amém. Vão te chamar nomes. Bruxa, sua isso, sua aquilo, sua fofoqueira, mentirosa. Mas és bem-aventurada para Cristo Jesus. Amém. E não adianta você rebater com as tuas próprias mãos, com a tua boca. Entra no quarto, feche a porta e apresenta a Deus. Dói. Dói. Principalmente quando você sabe que você não é isso. Mas bem-aventurado, Cristo diz. Bem-aventurado. É porque estás no bom caminho. E outra coisa. Deus é misericordioso, sim, é misericordioso. Mas você que está aí, para que o milagre chegue, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91, que muita gente ora. Muita gente pega no Salmo 91, abre a Bíblia, atira já em cima da cabeceira.
pega já no Salmo 91, atira já em cima do amparador, mas só vai ler quando sonha mal. Sonhou mal, ei, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, não seja atingido. Posso pisar, posso acontecer. Não, tens que habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é você passar. Não é você clamar a Deus só quando tem problema. A serva de Deus disse. Não é você quando tem problema, Deus, Deus, Deus. O problema é quando passar, pega nesse mesmo Deus que você chorou, hein? Mete na caixa, coloca aí embaixo da cama. Deus não é um Deus da caixa. Enquanto você habitar no esconderijo dele, quando você gritar, ai, ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. O Espírito Santo mandou. Mais uma vez nós obedecemos. Muito, muito obrigada a todos vocês que têm partilhado a nossa página. Subscrevam o nosso canal. Curtam a nossa página. Acionam aí o sininho. Partilhem. Partilhem o máximo. Porque a tua partilha é evangelização. A tua partilha está a salvar vidas. Cada pessoa que você partilha o vídeo, muitas vezes essa pessoa precisa de ouvir aquela mesma palavra. Muitas vezes essa mesma pessoa se identifica com o conteúdo do Pode Fé. Obrigado, obrigada pelas mensagens que vocês têm enviado para nós, que serve muitas vezes de combustível para prosseguir neste propósito, que não é fácil. Seja um semeador deste ministério. Você que tem sido impactado, não importa o país que você esteja, você que tem sido abençoado, impactado com os nossos conteúdos, subscreva o nosso canal, semeia no nosso ministério, seja um parceiro Pode Fé, seja um patrocinador Pode Fé. E por outra, também podes vir anunciar aqui o seu negócio no Pode Fé. Espírito Santo manda, nós só obedecemos. Vamos aos nossos patrocinadores. Primeiro, a Comissão Emergida para Cristo Jesus. Biju Online, uma marca de semijoias personalizadas. Eles estão em Portugal, mas fazem envio em toda a Europa. Esse colar magnífico é da Biju Online, banhado por 18 quilates de ouro. Esses brincos maravilhosos são da Biju Online, a melhor bijuteria de todos os tempos que a vossa serva de Deus aqui já usou. Pixeltech. Pixeltech é um parceiro fiel do Pode Fé. Pixeltech responsável por essas imagens de qualidade. Toques de beleza com fé, o salão que cuida da escolhida de Deus. Conto de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda. Picnic Space, um salão de evento. Eles realizam os melhores eventos, aonde a serva Edna casou. Picnic Space está a 50 metros antes da rotunda da Fubu. Olambatudia, o melhor buffet de todos os tempos. Espírito Santo mandou, mais uma vez nós obedecemos e foi mais um programa super abençoado que vai abençoar a sua vida. Beijinhos nos vossos corações e até o próximo programa.